Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Marcos Eduardo novamente, com mais um vídeo aqui para o meu canal. E hoje eu vou falar dos 50 anos de comemoração de Stonewall. Você deve estar se perguntando, né, mas que porcaria é essa de Stonewall, né? Fica aí, acompanha esse vídeo aí até o final que você vai ter um pouquinho de cultura, tá bom? Vou trazer um pouquinho para você, só um minutinho, tá? Você vai ver algumas imagens passando por aí. A rebelião de Stonewall foi uma série de manifestações violentas e espontâneas de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York que aconteceu nas primeiras horas da manhã do dia 28 de junho de 1969 no bar Stonewall Inn, localizado no bairro de Greenwich Village, em Manhattan, na cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos. Esses motins são amplamente considerados como o evento mais importante que levou ao movimento moderno de libertação gay e a lutas pelos direitos LGBT daquele país. Os gays norte-americanos das décadas de 50 e 60 enfrentavam um sistema jurídico amplamente contrário à sua sexualidade. Os primeiros grupos homofóbicos do país tentavam provar que os gays poderiam ser assimilados pela sociedade, olha que termo bonito, para dizer racismo, né? E apoiavam um sistema educacional não confrontacional para homens homossexuais e heterossexuais. Então, né? O que dizer? Os últimos anos da década de 60, no entanto, foram muito controversos, visto que muitos movimentos sociais estavam ativos ao mesmo tempo, como o movimento dos direitos civis dos negros, lá nos Estados Unidos, a contracultura dos anos 60, o movimento dos hippies e as manifestações contra a guerra do Vietnã. Estas influências, juntamente com o ambiente liberal da região do Village, serviram como catalisadores para as revoltas de Stonewall. Então, ou seja, lá na década de 60, era um ambiente, um barril de pólvora, porque era violência que estava ali suprida de tudo quanto era lado, só esperando alguma coisa para explodir, né? Porque, você vê, era direito civil liderado pelo Martin Luther King, né, que é um movimento também super importante. Tinha o movimento da cultura hippie, que estava se alastrando pelo mundo como um todo, faça amor, não faça guerra, né? E também aquele problema mais interno, né, dos Estados Unidos, que seria a guerra do Vietnã. Então isso tudo culminou como elementos para que detonasse alguma coisa um pouco mais séria, né? E Stonewall veio para ser essa chama, digamos assim, para poder esquentar mais o debate, né? Continuando. Poucos estabelecimentos recebiam pessoas abertamente gays. Aqueles que faziam isso, frequentemente bares, embora os donos e gerentes raramente fossem gays. Na época, Stonewall era propriedade da máfia. Ele recebia uma grande variedade de clientes e era conhecido por ser popular entre as pessoas mais pobres, marginalizadas da comunidade LGBT. E quem eram? Drag queens, transgêneros, que naquela época não se tinha essa terminologia, era tudo travesti mesmo, as gays afeminadas, lésbicas masculinizadas, os michês e os jovens sem teto. As batidas policiais em bares gays era rotina na década de 60, mas os policiais rapidamente perderam o controle da situação no Stonewall Inn. Então reza uma lenda, que o confronto foi tão grande, porque naquele dia, até então era comum os policiais chegarem, bater em todo mundo, tirar dinheiro, levar todo mundo para a delegacia, deixar lá sangrando. Alguns infelizmente morreram durante essas batidas, e naquele dia não, eles falaram não, aqui não é bagunça não, minha gente, a gente vai resistir sim, chega. E a surpresa foi tão grande por parte dos policiais, que reza a lenda, eles se esconderam dentro do bar, enquanto as manas, tudo do lado de fora, tacando fogo já pela cidade, ali na região do bar, jogaram pedras, pedaços de pau para dentro do bar, ou seja, ali começou todo um processo de revolta mesmo, de chega, de basta, eles não iam mais permitir nenhum tipo de violência não. 1, 2, 3, continuando. Eles atraíram uma multidão que foi incitada à revolta, ou seja, eles, os policiais.
As tensões entre a polícia de Nova York e os residentes homossexuais, eu adoro esse termo, gente, vocês não têm ideia, de Greenwich Village, irromperam em mais protestos, na noite seguinte e novamente e nas demais noites que se decorreram. Dentro de semanas, os moradores do bairro rapidamente organizaram grupos de ativistas. Então, nessa leva, 2 nomes surgiram na comunidade como grandes líderes. Foram Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera. Guardem esses nomes que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco. Para concentrar esforços no estabelecimento de lugares que gays e lésbicas pudessem frequentar sem medo de serem presos. Ou seja, depois de Stonewall, logo em seguida, a galera já começou a se organizar para poder ter um espaço realmente para poder frequentar com tranquilidade, para tomar a sua cerveja, para encontrar um amigo ou uma paquera. Enfim, não tem mais problema nenhum e nenhum tipo de receio de poder expressar a sua sexualidade. Depois dos motins de Stonewall, gays e lésbicas em Nova York ainda enfrentaram obstáculos geracionais e de gênero, raça e classe social. Pausa a geladeira, gente. Olha que coisa bonita, o motor da geladeira atrapalhando a gravação do vídeo, tá bom? Eu já volto, só um minutinho, pera aí. Vamos lá, continuando. No período de 6 meses, 2 organizações ativistas gays foram formadas em Nova York, concentrando-se em táticas de confronto, e 3 jornais foram estabelecidos para promover os direitos da nossa comunidade. No período de alguns anos, várias organizações de direitos gays foram fundadas em todos os Estados Unidos e no resto do mundo. No dia 28 de junho de 1970, ou seja, exatamente um ano depois dos protestos em Stonewall, as primeiras marchas de orgulho gay aconteceram em Nova York, Los Angeles, São Francisco e Chicago, em comemoração ao aniversário desses mesmos motins. Marchas semelhantes foram organizadas em outras cidades pelo resto do planeta. Hoje, os eventos do orgulho LGBT são realizados anualmente em todo o mundo, geralmente no final de junho para comemorar as revoltas de Stonewall. E só uma curiosidade, em 24 de junho de 2016, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, oficializou o palco principal da revolta, o Bar Stonewall, como um monumento nacional. Olha que legal isso, né? Eu trouxe aqui para vocês, na verdade, né, para essa conversa, alguns filmes que eu lembrei, ou de alguns documentários que eu pesquisei também, e que falam dos motins de Stonewall, mas principalmente que dão destaque para essas 2 pessoas que são super importantes para a nossa cultura LGBT, a Marsha P. Johnson e a Sylvia Rivera. Eu vou falar um pouquinho delas bem rapidinho, tá? Já estou terminando aqui o vídeo, tá bom? Vamos lá. O primeiro filme é Happy Birthday Marsha, o segundo Before Stonewall, o terceiro After Stonewall, ou seja, antes e depois de Stonewall, como que era a vida na comunidade LGBT antes de Stonewall, e o outro documentário é a vida na comunidade depois de Stonewall. O que a gente conquistou, né? Depois daquela aventura toda, né? Quarto, Major, que fala de uma mulher trans também, fantástico esse documentário. Esse daqui, se eu não me engano, é de 86, tá? Quinto, Pay It No Mind, The Life and Times of Marsha P. Johnson. Stormam, The Lady of Jewel Box, que dizem ser uma mulher, uma lésbica, que foi a primeira pessoa que atacou um bloco no bar de Stonewall, que é um movimento, é uma coisa bem de contravenção, digamos assim, e de libertação, na verdade, né? Foi um grito ali, ela é responsável, só para resumir, ela foi responsável em jogar o primeiro pedaço de pedra em Stonewall para atacar os policiais que estavam escondidos lá dentro. A Stormy Life, número 7, que continua falando dessa personalidade, que também é importante para a comunidade LGBT. Sylvia Rivera, A Tribute, também que é um documentário fantástico, que fala da vida e fala um pouco mais de detalhes, traz um pouco mais de eventos que aconteceram na vida da Sylvia. Stonewall, A Luta pelo Direito de Amar. Se eu não me engano, gente, esse documentário não, é um filme. Ele é de 95 e é muito bom. Ele vale a pena. Tem em canais LGBT, se eu não me engano aqui no YouTube tem, mas também tem por torrent, né, para você copiar, enfim, tem como você conseguir assistir.
E esse último aqui, o 10º, The Death and the Life of Marsha P. Johnson, esse eu sei que tem na Netflix, porque na época que eu tinha, eu lembro de ter assistido lá. Esse também fala da vida da Marsha. Ela foi encontrada morta no cais de Nova York em 92. Na época a polícia encerrou o caso dizendo que foi suicídio, mas é uma história cheia de mistério e, enfim, levanta-se várias dúvidas sobre essa situação, né, da morte dela. Tem depoimento de amigos, pessoas que conviveram muito proximamente a Marsha, então é bem legal. Tem participação da Silvia também, da Silvia Rivera, que é um outro nome super importante também para a nossa comunidade. Eu estou muito feliz de fazer esse vídeo justamente na semana em que se comemora os 50 anos de Stonewall. É uma marca, é uma data muito importante para a nossa cultura. Se hoje você tem orgulho de sair de mão dada na rua com seu namorado, ou de você sentir orgulho de quem você é, você deve primeiramente a essas pessoas que literalmente deram a cara para bater. Marsha P. Johnson e Silvia Rivera e tantas outras vozes que foram caladas durante esses anos e principalmente naquelas rebeliões lá de Stonewall. Então a gente precisa sim fazer um minuto de silêncio e reverenciar esse passado, porque sem eles eu duvido que nós estaremos aqui hoje. Então isso é de extrema importância. Pensem nisso com carinho, reflitam. Stonewall vai fazer 50 anos agora, sexta-feira, dia 28. Esse vídeo está sendo gravado numa quarta-feira e eu estou muito feliz de poder contar um pouquinho para vocês aqui da história da nossa comunidade. É um palco muito importante, a gente não pode esquecer dessa história, daquela luta de forma alguma. Ainda mais depois de uma parada que aconteceu agora no último domingo, aqui em São Paulo, onde estiveram presentes mais de 3 milhões de pessoas. Isso é extremamente importante. A gente precisa, sim, olhar para o passado e reverenciar e dizer muito obrigado para quem literalmente deu a tapa à cara. Eu falei errado? Quem deu a cara à tapa, desculpe. Enfim, mas o que importa é isso, é a gente comemorar e lembrar dessas pessoas. Só para finalizar, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se você é novo, clica no sininho para poder ativar a notificação de vídeo novo no YouTube toda semana. Quinta-feira, às 8 horas da noite, tem vídeo novo por aqui. Compartilhe esse vídeo na sua rede social e me segue lá no Instagram também, onde eu estou como @umcertoolhar, onde eu faço stories diários bem bacanas. Eu faço posts sobre moda, cultura pop, cinema e tudo mais que eu gosto. E é isso, eu conto com a sua presença na semana que vem. Não esquece de mim, tá? Até lá, tchau, tchau.